participa, mas ela falou que ia participar, né? Mas não sabemos também como é que está a internet por lá, né? Ah, sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler a página para você fazer prece. O que você Tá? acha? Tudo bem. Pode Tá ser? bom. E no Pode. final a gente revela, a gente troca. Pode Não, ser? não esquenta não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Emmanuel, do livro Luz Bendita, Missão Ideal, Francisco Xavier. Serve sem apego. Usa sem algemar-te os bens e que desfrutes. Medita nas riquezas que já dispersaram. Antigas obras de artes valorizam museus. Títulos de ascendentes são brasões sem valor. Do que sejas ou tenhas, faz o melhor que possas. Serve sem apegar, tudo pertence a Deus. Manuel. Ok, vamos lá então. Graças a Deus, Senhor. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, aprendendo o seu Evangelho. Agradecemos aos irmãos desencarnados, aos encarnados aqui presentes, e pedimos por todos, Senhor. Pedimos por todos, encarnados e desencarnados, que participam desse estudo. Que todos, nesse momento, sejam abençoados, recebam as suas vibrações de paz e de amor. Pedimos também, Senhor, por aqueles do grupo que queriam estar aqui, ou que ainda vão chegar, e por motivos diversos não poderão vir. Que onde estejam, onde estiverem, também recebam as suas bênçãos. Mas queremos pedir não só pelo nosso grupo, Senhor. Queremos pedir pela grande família humana, da qual também participamos. Sabemos que estamos em momentos de transição, conturbados, etc. E, nesses momentos, realmente precisamos muito disso. Há muitas aflições, há muitas angústias, muita desconfiança. Os corações estão muito apertados. Então, pedimos por todos nós que passamos neste momento, por essas dificuldades. Estão acima das dificuldades financeiras, das dificuldades de saúde, que são essas dificuldades morais em que o planeta se encontra. Sabemos que o Senhor está no leme, que está tudo muito bem controlado. Mas mesmo assim, Senhor, pedimos que todos nós, né, consigamos passar por esta fase e alcançarmos o tão sonhado mundo de regeneração o mais breve possível. E mais uma vez, Senhor, pedimos por todos aqui que o Senhor esteja presente no coração de cada um em todos os momentos. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. As duas estão sem som. Boa noite, Afrânio, Jorge. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 484. É isso, Elisa? Isso. Está melhor, Elisa? Melhorando. Está melhorando? Tô. Vamos lá, então. Vamos. Pergunta 484 dos Espíritos. Afeição nos votam a certas pessoas. Pergunta 484. Os Espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Nós temos que primeiro, né, nós até comentamos na semana passada sobre essa palavra afeição, né? Afeição é uma coisa assim, muito profunda. Realmente a afeição parte de um sentimento. Tá? A afeição é muito mais que uma simpatia, digamos assim.
A simpatia é uma afinidade moral. A afeição está além disso, que já é realmente um sentimento. E a pergunta é essa, né? Que Kardec pergunta aos espíritos. A afeição que os espíritos, né, se afeiçoou de preferência a certas pessoas. Eu acho que é uma resposta que todo mundo já sabe, né, já sabe qual é. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a pergunta? Pode sempre, né? Acho que em relação às afinidades, né? Se afeiçoou pelas afinidades, pelos desejos, pelos gostos. Foi comentar certa feita em relação às simpatias, né? Que votam, né? Isso. Né? Os espíritos bons, os nossos atos seja de benevolência ou de beneficência, né? Que se promove, isso os agregam, né? Até a equipe de trabalho que estão engajadas, né? É isso. E graças às afeições é isso aí, nós, né? Um ajuda o outro, um está sempre junto ao outro, está sempre preocupado. Nós vemos que os espíritos, né, desencarnam, né, e os seus amores, né, ficam aqui. Quando eles podem, né, depois que passam os períodos, né, de perturbação, os períodos diversos, né, eles vão procurar quem? As afeições, tanto do plano espiritual e do plano, quanto do plano físico, né? E o trabalho continua, aquele trabalho de preocupação de ajudar o outro, né? de fazer, né, o outro ser feliz. A gente aqui, quando fala em afeição, a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que a afeição é uma afeição, mas há um pouco aí de assim, protecionismo, no caso, como nós falamos aqui, estamos falando de espíritos, né? Eu me lembrei do caso Narcisa, lá do nosso lar, né? Ela queria vir ajudar os, né, filhos que ficaram aqui no planeta. E pediu à dona Veneranda, e é aquela história que todos nós conhecemos. A Veneranda falou, você fique 10 anos lá na retificação, nas câmeras, e depois de 10 anos eu te faço o que você quiser. E a Narcisa descobriu que realmente havia, eu me lembrei da palavra, caprichos por parte dela. O tipo de ajuda que ela queria fazer. Então, estar afeiçoado nem sempre significa que nós também estamos capazes de ajudar, né? Então, reconhecermos sempre os nossos limites, reconhecermos o que nós podemos fazer ou não. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala. Quer dizer, aí está relacionado a ela na ambiência espiritual. Muito embora com o vínculo familiar, mas talvez não existisse por parte dos seus, não sei se posso comentar assim, né? Eu não vou falar assim que não seja lembranças, também não sei o credo religioso do grupo, pode ser católico ou não, talvez não estivessem interessados na imagem, não sei como seria isso, eu não posso afirmar. Mas em relação a essa questão, né, dessa afeição, né? Mas o amor, parte dela em relação aos seus familiares, não seria também essa afeição? Mas ela, trabalhando lá, ela passou a entender que a família verdadeira é aquela, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Não é isso que Jesus disse? Lá naquele momento em que estava lá? E o pessoal lhe perguntou. Realmente é um questionamento até bem difícil para a gente... A gente vai conversando, vai narrando assuntos, e às vezes não chegamos a uma conclusão definida, né? Eu penso, A afeição, penso você assim. falou aí, tem muito a ver com amor. Realmente, tem muito a ver com amor.
tá? A afeição que a pessoa realmente, né? Veja bem, estou falando em algo muito profundo, mas nem sempre significa que nós estamos preparados para agir devido à afeição. É aquele caso mesmo do livro Missionários da Luz, né? Que aquela senhora vai pedir ajuda para o filho que está desencarnando, o Antônio, me lembro o nome do filho, né? E ela reconheceu que ela não tinha condições de ajudá-lo, que pedia ao Alexandre ajuda. Eu acho que o Alexandre vai lá, dá mais uma sobrevida para ele, né, de 150 dias, etc., e consegue. Né? Então, os espíritos se afeiçoam a gente, sim, aqueles que são verdadeiros amigos, anjos, né, entre aspas, da gente. Mas nós já temos que realmente o nosso, vamos A frase falar, do microfone está ruim. tá ruim? Está Melhorou? chiando. Tem muito ruído. Nossa. Estava com chiado. Melhorou agora? Melhorou. Eu até perdi o pique. Estava falando sobre a dona Veneranda. Não, eu falei sobre o Antônio agora. Estava falando sobre o Antônio, né? E a senhora... Foi lá, as pessoas estavam ajudando. E a senhora reconheceu, tá? E aqui a pergunta é essa: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Né? Nós sabemos que sim, mas estamos vendo que isso aqui é para a gente saber que quando nós desencarnarmos, nós vamos nos tornar esses espíritos aqui, tá? E nós vamos ter que saber, ter consciência do que nós podemos fazer ou não, mesmo para ajudar. Porque senão vai cair naquele velho caso do atrapalhar em vez de ajudar. Essa questão da afeição é muito profunda, realmente. Fica até difícil a gente ter assim né? Porque ela abarcanha muita coisa envolvida nisso. E nós, né, tipo a Narcisa, é isso aí, a Narcisa não sabia o que fazer. Achava que sabia. E nós temos que tomar esse cuidado. Tá? Saber que os espíritos realmente, nós temos amigos aqui conosco, estão junto a nós, mas que nós, na nossa vez, e mesmo aqui encarnados também, temos que tomar muito cuidado com as nossas afeições. E hoje nós sabemos que há muitos pais aí que estragam os filhos devido, né, a excessos de afeições. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos para a resposta. Lê? Vamos lá. Então, 484. Se afeiçoam de preferência com pessoas positivas, realmente bem, e suscetíveis de se melhorarem. Homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí as suas afeições como consequência da conformidade que sente. Então tá aí. Os bons espíritos, né, simpatizam conosco. Agora, essa pergunta aqui, essa resposta tem muito a ver com a pergunta próxima. Porque fala aqui uma coisinha, ou suscetíveis de se melhorarem. Né? Os espíritos veem que a gente quer se melhorar, mas tem muito a ver com outra pergunta. E, moralmente, se afeiçoa a gente. É isso? Às vezes, né, a gente vê na literatura espírita que alguém é designado para acompanhar fulano. Já tem uma historinha do irmão X mesmo, que desencarna um senhor, que era um espírita, né? E ele morava com a filhinha e passava muitas dificuldades financeiras. O nome da historinha é Em Nome de Jesus, né? E ele foi designado para acompanhar uma família. Ser tipo assim não é um anjo de guarda, mas vamos botar no nosso popular anjo de guarda, ajudar aquela família. E aquela família tinha um culto no lar toda semana, onde ele via, tinha uma médium, ele vinha, fazia mensagens, comentários do evangelho, etc.
Ele tomava conta realmente, né? Um espírito protetor. E a filhinha dele tinha pedido a um amigo para tomar conta e o amigo não tomou conta como deveria. A filhinha acabou no orfanato, e o orfanato houve um problema lá, acho que não sei o que acabou, não sei o que houve. A filhinha foi para a rua e ele acompanhando a filha também, mas não podia fazer muito. Até que um dia a filha estava passando perto dessa casa que ele era o anjo protetor, no dia de culto no lar. Ele falou, pô, vou aproveitar, né, intuir ela para vir para casa, tocar a campainha na hora do culto no lar. E o que aconteceu? A menina foi, justamente na hora do culto no lar, uma das donas da casa, uma senhora, foi atender a porta e mandou a menina embora, né? E era para justamente, como ele estava falando sobre assuntos do evangelho, talvez pelo menos dar uma pousada da menina, uma alimentação, né? Dormir pelo menos lá, né? E o que é bonito no final é o seguinte, que a menina é expulsa do local, na rua, de noite, e ele continuou como mentor da família, né? Como anjo protetor da família. Fala em nome de Jesus, né? Foi um espírito que já estava numa caminhada alta. Então, porque essa historinha, né, veja bem, ele foi designado para tomar conta, ajudar aquela família. Tomar conta não, ajudar aquela família. A história tem vários detalhes, tá? Essa história. O irmão X não me lembro o livro. É em nome de Jesus, o nome da história eu me lembro. Então, quando ele fala aqui, simpatizo com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Não é obrigado a ser um espírito de familiar ou amigo, não. Tá? Há esse lance aí. Às vezes são designados, né, para, né, ajudar determinado grupo, digamos assim. A E a história outra do Pedro, parte. Fala. a história do Pedro Neves, para não se alongar, para pensar o que você está acabando de comentar. O Pedro Neves não era um dos guias lá da família, não era? Ajudava lá, sexo e destino. E por ver aquela hipocrisia, que lá, eu vou falar hipocrisia, né? Por parte daquele senhor lá, né? E a filha lá naquele estado terminal. Aí você vê, você falou que esse senhor incluiu a menininha, né, para bater lá, e ele, guia espiritual da família, o Pedro Neves lá também, né, para assistir a filha, suportou, continuou, como você comentou aí. Mas o Pedro Neves, o que ele fez? Deu um supapo do cara. Meu Deus. Como é difícil, é difícil. Porque, é verdade. Boa noite. Isso é o chat. Boa noite, seu Roberto, né? Seu Roberto entrou aí. Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos. Nem prestei atenção. Boa noite, Roberto. Então, é isso aí. Essa questão da afeição também é outro lance que o Jorge está falando do livro. Quando nós também não colocamos em determinados lugares, às vezes, que o Pedro Neves fala isso. Estou há 40 anos no plano espiritual, né, fazendo esse tipo de atendimento. Essas famílias difíceis, conturbadas. Mas numa hora que mexeu no sangue, ele não resistiu. É outro problema nosso, é isso que eu falo. Nós temos que aprender o que está escrito aqui, trabalhar isso em nós, e nós vamos estar lá do outro lado também. E queira Deus nós que um dia alguém chegue para nós e fale, Afrânio, você agora vai acompanhar aquela família. Pô, isso é um motivo, né, de um bom sentido, um orgulho, senão que está aprendendo, está crescendo, né, no bom sentido. Tá? É isso aí. Não é dando supapo nos outros, não. Porque a vontade da gente, a primeira coisa é essa. Dar supapo. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Alguém quer dar supapo em alguém aí, gente? Olha, eu já falei, eu falo mais nada. Então, o restante da resposta. Os espíritos inferiores, né? Com os homens viciosos. Aí vai entrar naquele velho caso que a gente já sabe, né? O cara é afeito a pessoas que têm os mesmos, né, costumes, né, as mesmas imperfeições, mesmos vícios, paixões, etc., né?
Então, conforme falamos no Espírito, que daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Esse pensamento igual, esses gostos iguais, etc. Então, essa afeição, ela se nutre também disso, no bom sentido e no sentido, né, inferior. Certo? Alguém mais quer comentar essa pergunta? Está bem entendido, Consuelo? Tá sim. A afeição que você nutre pelo gatinho. Pelos 3 gatinhos. Pois é. Elisa está muito calada hoje, Elisa. Está sem som. Estou podendo falar muito hoje, não. Então, vamos lá. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? É esse aí que eu falei, que essa pergunta tem a ver com o que já começou na outra. Tipo assim, um complemento da outra. Se é exclusivamente moral. Não quer ser exclusivamente moral. Afinidades, gostos, conforme nós falamos, né? Lá na outra pergunta fala suscetíveis de se melhorarem. Tem muito a ver com isso. Um espírito se torna afeito a outro que está a fim de crescer. Assim como um espírito também se torna afeito a outro, como está a fim, né, daquilo lá, daqueles, né, o alcoólatra, o fumante, etc. Sexo, etc. Né? Tudo isso aí tem a sua, digamos assim, a sua... A afeição é moral. A afeição é moral. Mas existe casos que a gente sabe pela doutrina, pela literatura espírita, por exemplo, que um espírito de um viciado cola num viciado. Não significa que ele é amigo, que ele gosta daquele, não. Ele está ali o quê? Para usufruir, já que ele não está mais no corpo, usufruir daquele problema lá que tem o nosso irmão encarnado. Né? Desencarna aquele irmão, ele não vai chorar, ele vai procurar outro para continuar o seu vício. Tá? Então, a afeição, ela é moral. A resposta vai falar aqui. Tá? Realmente. Mas nesse caso que a gente acha que é afeição, não é afeição e não é moral. É a resposta que vai ser dada aqui. Tá dando para pegar aí, gente? Ou não? Pela resposta nós vamos entender isso. Vamos ler a resposta então, Elisa. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira nada tem carnal. Vamos parar aqui. A verdadeira afeição, está bem claro. Nada tem de carnal, exclusivamente moral. Tá? De espírito para espírito. É algo que não está no corpo, já está nos sentimentos. A verdadeira afeição, ela é moral. Mas é aquilo que nós comentamos aqui. Às vezes a gente acha que a afeição, o obsessor, nem sempre é afeição. Às vezes ele está ali de criar o barulho, fazer o barulho dele, mas né, não deu mais certo, não tá dando mais certo, ele vai embora. Por exemplo, eu sou um cara totalmente errado. Vivo uma vida totalmente errada. Né? Bebida, sexo, droga, mas um dia a minha ficha cai. Peraí. Estou jogando meus anos fora. Né? A minha vida eu estou jogando fora. Vou parar com isso, custa o que custar. Vou entrar em tratamento, né? Tratamento mental e físico para me liberar dos vícios, vou mudar, né? Vou virar um religioso, vou me esforçar.
não quero mais isso. Aquele espírito que estava ali, acompanhando, se ele realmente tem laços afetivos com esse encarnado, ele vai, de alguma forma, ou atacá-lo para que ele continue naquilo tudo, ou também acompanhá-lo. Por isso que a gente fala que quando lá na mesa mediúnica, que o espírito, quando vê alguém se melhorar, às vezes ele também vai junto. É normal. Né? Mas quando não há afeição nenhuma, ele tenta uma vez, esse cara não está com nada mais, não. O cara aí, ele abandona. Certo? São casos que a gente vê na literatura espírita. Abandona. É tipo na Umbanda fala, esse cavalo aí não presta mais para mim. Não serve mais. Vou procurar outro. Certo? Algum comentário? Vocês estão muito calados hoje, gente. Senhor Roberto. Está sem som. Vamos lá, Elisa. A Suela caiu a internet dela, saiu. Roberto vai falar. Vai. Agora eu voltei. Não, só para avisar que eu voltei. Eu tinha perdido o som, agora esbarrei aqui indevidamente. Uhum. Mas está tudo bem, né, senhor Roberto? Aí, tá legal, tá dando para... Tá, claro. Essa questão moral e a questão de companhia apenas. É. Né? Porque a verdadeira afeição é que ele fala aqui, é do espírito, não é da carne. Agora, a companhia da carne. E de acordo também com a situação em que esse espírito se encontra, de merecimento, né? Claro. De aceitação, né? A intuição do espírito que o acompanha, intui, e ele deixa passar aquela intuição, muito embora eu perceba que é uma boa intuição, mas deixa passar, não assume que está sendo ajudado, tem isso também, o orgulho, não assume que está sendo ajudado, ele acha, tem pessoas que acham que a ideia é dele e está acabado. Então, assim daí. Agora, a afeição realmente é moral, né? A afeição realmente é moral, não tem o que se discutir. Exatamente. Algum mais comentário? Então vamos embora, Elisa. A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. A reminiscência. Ou seja, eu vejo que aqui eu estou espírito. Eu vejo que aquele encarnado ali tem algo que realmente é reminiscências das paixões humanas. Tem aquilo que eu gosto, estou acompanhando. Está falando aqui, né? Se apega a uma pessoa, eu vou me apegar, ué. É ali que eu vou encontrar algo que me traz prazer, que me traz alegria, etc. Se for para o lado bom, né? Geralmente para o lado bom acaba se afeiçoando, não é isso? Se for para o outro lado, acabou, não cria-se laços afetivos. Acabou. Vamos partir para outra. Igual ouviram uma vez lá no centro, a fila anda. Ai, a fila anda. Bom, algum comentário sobre essa? Hoje está rápido, hein? 2 perguntas num dia só, vamos para a terceira, que é uma paginazinha que eu botei aí, eu achei muito interessante a página. Agora, Elisa, você com essa voz aí para ler a página? Tá? O livro que você colocou, a folha que você colocou, 307, eu estou procurando... Não. Veja bem, esse aí que é o problema. Esse meu livro é rebelde.
A SEB fez 20 e poucas edições desse livro. O meu é a única que é diferente. Já dava problema lá no Marco Aurélio. Realmente, aí agora eu tenho que ver. No capítulo 19, se eu não me engano, deixa eu ver. Eu marquei, sumiu a página também. Caiu o papel. Capítulo 19, tá? Passes, o nome do capítulo é 19, é Passes, né? Número 19. No final do capítulo, volta-se. Cadê? Eu marquei, o papel saiu do lugar também. O senhor falou qual é a página aí? Você colocou, o seu livro é 307. É no final do capítulo 19? No final do capítulo 19, no passe. Veja bem, começa no travessão. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele sensibilizado. Muito bem. Mas vamos ler a pergunta para entender isso aqui, né? Primeiro vamos ler a pergunta. Acharam? Eu achei. Anacleto prosseguiu auxiliando, é isso? Deteve-se mais respeitoso. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. Pode ir. Aí depois eu escuto. Que no meu, página 306, né? No meu, mas aí nos outros é fogo que é diferente mesmo. Capítulo 19, faltando 2 folhas para acabar, tá? O capítulo 19, 2 folhas e 1 página e meia. É só voltar 2 folhas que vai dar de cara com esse. Ou mais 1 página, né? Vai lá. Eu me encontro aqui. Vamos ler a pergunta primeiro. A pergunta 486, certo, Elisa? Pergunta 486 do Livro dos Espíritos. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Bom, os espíritos se interessam por aquilo que nós fazemos, que a gente vai embora. Essa prosperidade aqui, pelas nossas desgraças, pela nossa prosperidade, essas desgraças é porque a gente vacila muito. E prosperidade aqui, no caso, também moral, tá? Moral. Mas é lógico que, às vezes, pela prosperidade de alguma coisa, por exemplo, eu vou ser um bom professor, logicamente, eu vou, moralmente, também acompanhando a moral, vai ajudar muito. E eles estão ali para nos ajudar. E a pergunta é mais ou menos isso, né? Eles estão o tempo todo preocupados com a gente. Vamos ler a resposta também, Elisa, para depois eu entrar no livro. Os bons espíritos fazem todo o que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício, então, tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita beberagem à amarga do há de curar. Ou seja, os espíritos, em todos os momentos, se preocupam conosco. Todos os momentos. Parece que eles não estão ali, mas eles estão. Tá? Eles estão junto a nós todos os tempos. Só que nós, pela nossa rebeldia, nós, o que o Sr. Roberto falou ainda há pouco aí, não aceitamos a intuição, não aceitamos os conselhos que vêm do alto. E não fazemos muito para nos ligar a eles. Tá? Porque como é que nós podemos nos ligar aos espíritos? A prece, através da prece. Sendo que essa prece tem que ser, realmente, nós temos que colocar mesmo, sermos humildes e colocar mesmo o que nós estamos passando, o que nós estamos pedindo. Me dá isso, mas se não der, não deu, tudo bem. Não é isso, eu estou precisando. Tenho que ser humilde,
pedir. Tá? Então, eles estão ali, nos acompanham. Agora, o tal negócio, a gente pede. Aí vem a solução. É o que eles falam aqui, né? Doente que rejeita, beberá de amarga, que o há de curar. Às vezes, a solução não é o que a gente queria, chega em forma de intuição, ou então em forma de algo, de algum acontecimento, ou de algo até que alguém fala conosco, algo assim diferente, e a gente acha, meu Deus, aí. Ou aqui nessa situação é o que né? Tem mais coisa ruim para mim? Que o remédio amarga. Né? Isso aí é o imediatismo, né? Também, né? O imediatismo também atrapalha muito isso aí, né? Porque a gente, quando pede, às vezes nem é no desespero, é por uma conveniência, às vezes, que não vai nos trazer assim, grandes vantagens. Mas a gente pede e exige, né? Pede e exige. Eu quero tempo, preciso de tempo, mesmo que seja uma coisa que vai nos proporcionar algo muito bom, a gente nunca diz, se eu estiver merecendo, por favor, me ajude. Eu estou precisando disso assim, vê me ajuda aí que eu estou precisando disso aí. Não é assim, né? Quem pede... Vou pegar carona aí numa... Eu não me lembro qual o livro, não sei se é Os Mensageiros. Não sei, eu Entre a Terra e o Céu, eu não me lembro, mas o fato me ficou registrado. Alguns personagens estavam numa enfermaria e estavam pedindo, pegaram carona no que o Roberto acabou de dizer aí. E pediram assistência aí, pelo amor de Deus, assim, fizeram suas preces. Aí o André Luiz perguntou, por que não pode ajudar esse pessoal aí? Qual a justificativa? Aí o instrutor disse o seguinte, vamos ajudar. Então, não tinha problema, vamos dizer assim, de fígado. Estava internado lá para fazer exame, assim, assado. Melhorou. Aí o outro tinha outro problema lá, não sei de quê, melhorou. O outro melhorou. Aí o instrutor disse, espera daqui um bocadinho, vamos ouvir o que eles vão falar. Né? Antes estava todo mundo lá gemendo, com dor, falando isso, eu não me lembro qual é o livro. Daqui um bocado, um falou que a comida estava ruim. O outro falou que não limpou o chão. O outro falou disso, falou daquilo. E irritado. O outro, eu quero a minha alta, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Aí o instrutor disse para o André, tá vendo? Melhoraram? Será que as preces deles foram realmente bem sentidas? Foram claras? Entrou aqui, saiu por aqui, deram uma melhoradinha. Agora, o instrutor foi lá, bota tudo no lugar de novo. Ficou todo mundo... Eu não me lembro qual é o livro. É até bem interessante. Eu acho que é do Irmão X, né? Não? Irmão X. Eu não me lembro. É Irmão X. Não me lembro o livro, mas eu acho que é Irmão X que conta essa história. Então, aqui no Missionários tem vários casos na literatura espírita. O bom do espiritismo é isso, né? É o famoso, né, mata a cobra e mostra o pau, né? Quer dizer, a gente está sempre, né, tem sempre algum caso. Aqui nós temos um caso aqui que está numa casa espírita, nós vamos dar passes. E o instrutor, né, o representante da casa, no plano espiritual, se chama Anacleto, né, vai comentar alguns casos, né, para elucidação nossa, para o André Luiz, né, para a gente aprender com esses casos. E aqui nós vamos ver o valor da prece. O que os espíritos fazem que a gente nem imagina esse acontecimento aqui, esse caso aqui. É uma coisa que eu achei muito interessante aqui. Eu acho que vocês também vão achar. É o caso dessa senhora grávida aí. Vocês conseguiram já localizar as páginas aí ou não? Eu já. Que é no capítulo 19, no final do capítulo 19, uma folha atrás. Né? No meu livro, capítulo 330. O meu é 306 que começa, totalmente diferente. Frank? Só para enriquecer rapidinho. Eficácia da prece, capítulo 27, item 5. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis. E concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11, 24. Aí tem o item 6, que é grande, isso está no Evangelho, né? Senão a gente vai tomar tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 28 também tem, né, uma orientação. Pedi e obtereis com relação
as preces. É só para a gente, né, ilustrar e alguém tiver interessado depois em ler. Bom, Consuelo encontrou essa página ou vai só ouvir? Beleza, vamos embora então. O meu é da internet, pode ser que tenha alguma coisa diferente, tá? Tá. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui. Está picotando, Elisa. Não posso fazer nada. Sinto muito. Internet, né? É. Agora melhorou. Aqui, Ciências Isso. temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo. A gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustenta no presente drama biológico. Então, veja só, ela consegue, através da prece, ter a ajuda, né? Que é a situação dela que lá em cima fala, né? De uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento, que ela se alimentava mal. Ela tinha uma alimentação péssima, não tinha um repouso necessário, tinha que ajudar o marido, está falando aqui, e ela estava conseguindo manter essa gravidez, né? Através dos recursos magnéticos que os espíritos dela, protetores, né, davam a ela, né? Então a gente vê através da prece, né? Porque ela consegue isso tudo aqui. Ok? Vamos lá. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas espartacentas, vagueando em várias direções dentro do laboratório de forças geradoras, dando-me a perceber que fundo conhecimento da situação. Anacleto continuou: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiplástico. E o fim da luta será o aborto inevitável. No início do livro, ele fala sobre, né, essas colônias essas esses micro-organismos que, né, estão dentro, às vezes, certos sentimentos, certas situações, nós criamos para nós. Né? No caso dela, não é ela que está criando para ela, são as dificuldades da vida que estão criando para ela. E se acontecer, né, que elas invadirem o útero, infelizmente, essa reencarnação aí já era. Tá? Vamos lá. Beleza? Caiu. Caiu. Vai, Consuelo. Consuelo. Oi. Você está com o livro na mão? Não, eu não tenho esse livro, não. Esse livro eu não tenho, não. Eu leio aqui. Ah, voltou, Elisa. Voltou, Elisa? Voltou. Volta, Elisa. Volta, Elisa. Volta, Elisa. Eu pensei que você estava falando das páginas que você colocou no WhatsApp. Essas páginas que tá lendo Ah, é ela. do WhatsApp? Ué, coloquei no grupo, falei no início. Você tinha dado um passeio também. Eu fui dar um passeio. Fui dar um passeio. Aqui está todo mundo dando voltas. Elisa, vamos embora?
Contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando. Não obstante a fé que lhe exorta o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue suportar a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias permanece desalentada. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos preciosos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a observar as emissões de material mental doentia do companheiro, que apoia na coragem e na resignação da mulher. Quer dizer, ainda tem isso, o cara se apoia nela, né? Porque ele realmente também deve estar, coitado, também numa situação muito complicada, né? E deve achar ela aquela rocha, né? Aquela, né? Não se abala e tal, mas no fundo, são as reencarnações, né? Que realmente com provas muito difíceis que nós temos, né? Mas ela mostra, ela está falando que a palavra é resignação. Ela não está se rebelando em momento algum, não está com raiva, está triste, está aflita, porque, poxa, não é mole não, né? Eu nunca, graças a Deus, nunca passei fome, mas quem já passou fala que o negócio é feio, gente. Dizem que é muito feio. Graças a Deus, nunca, sempre tive a minha alimentação até em horas corretas e até demais. Mas quem já passou, eu converso, fala, Frânio, toda dor é insuportável, mas é da fome, cara. É aflitiva, dá muita tristeza. Todo mundo ali se alimentando e você... Bom, vamos lá. Fran, deixa eu só explorar só um pedacinho. O Neto, quando estava aqui em casa, eu pensava nessa situação. Estou com fome, quero comer. Aí, quem tem neto aí, né? Aí eu lembro nessas pessoas. Certa feita, para me fechar, certa feita, a barra que a gente fazia, voluntário, uma colega falou assim, pediu carona para deixar na Penha, ela morava em Caxias, falei, vou passar ali, debaixo do viaduto, vou entregar lá algumas coisas. Ali aqui da Avenida Brasil, lá onde é a subida da ponte Rio-Niterói para Niterói. Tinha um casal que morava ali, cheio de crianças. Eu não sei nem como eu descobri aquela situação, muito tempo isso. E aí eu entrei. Aí é Meticotiba, já me sei. Poxa, você vem aqui. Eu falei para você, por que você... Mas eles precisam trabalhar, eles trabalham, porque aí esses vagabundos, assim mesmo. Eu falei, Metico, pelo amor de Deus, Metico, falei contigo que eu viria para cá, por que você está falando isso? Aí as crianças, aquilo dali foi um SOS que chegou na hora. Foi o que você aí, lá no abrigo, lá onde você acabou de citar, porque estava faltando lá. Então, o alto intui a gente na hora. Olha aí essa afinidade. Lá na pergunta, lá em cima, 484. Vou parar por aqui, que senão vai atrapalhar a leitura. Ponto. E amanhã eu irei ao asilo, tá, gente? Hoje também, graças a Deus, tive um dia muito ocupado e proveitoso, né? Mas amanhã, com certeza, no Jogo do Brasil, eu não vou fazer nada. Não, mas é isso aí, Jorge, é isso aí. Né? Vamos lá. A gente está errado ainda, Jorge. Vamos lá, Eli. Eu sei. As vibrações acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais. E por isso, vemos-las congregadas com pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Pode ir. Estupefato ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após,
muito cuidadosamente, atuou por instrução das mãos dessa paciente, como se quisesse limpiar-lhe a mente. E aplicou parte do rotatório na região ferida. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo sobre um fluxo magnético auxiliador. A reduzida bola fluídica paciente transferiu-se para o interior da bexiga. A gente até brincou na época desse livro, né, para a gente tomar cuidado, dar esse passo do rotatório, que a gente não sabe o que estava fazendo, né? Eles lá sabem o que estão fazendo, né? Para o passe rotatório, pegaram aquelas manchas, né, microscópicas e encaminharam para o quê? Para a bexiga. Logicamente, por quê? Para ela expelir quando fosse fazer xixi. Ou seja, tirou momentaneamente aquele risco, que logicamente, né, ela na situação que estava ia continuar, veja bem, a mente dela produzindo mais, né? Infelizmente. Então, deu primeiro um passe na mente para dar um alívio mental, né, no pensamento, né, dar um alívio, e depois esse rotatório, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar um rotatório aí? Eu estou até com medo, eu não dou mais não. Pronto. Estou girando aqui, ó. Sentido horário. Não, rotatório. Quando falou em rotatório, o seu Roberto se mandou. Deu um vez de voltar aí também. A internet dele entrou no rotatório. Vamos lá. Identificando minha admiração, o novo companheiro dando os passes por terminados a esclarecer. Não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Caiu lá. Foi então que se atleta servidor, a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que pareceu conter essências preciosas. Então, ajuda, olha só, quanta ajuda ela está tendo. Trouxeram agora algo que não fala o que é, que a gente vai ficar aqui imaginando o que é, mas não vamos conseguir entender, tá? Olha só o que o plano espiritual está fazendo por essa mulher e por esse ser reencarnante. Olha o esforço que é. Mas ela não está vendo. É assim como acontece conosco. A gente não está vendo, mas muita coisa está acontecendo. Que, aliás, nesse livro mesmo, Missionário da Luz, lá no caso Antônio, nós já falamos aqui ainda há pouco nesse estudo, né? Quando o Antônio melhora, que ele acorda assustado, né? Que ele ganha aqueles 150 dias de vida extra, ele acorda assustado, socorro, socorro, estou morrendo, estou morrendo. Vem as netas atender ele, todo mundo da casa atender ele. E aí, no caso aqui, é o Alexandre, né? O Alexandre fala, olha, tá aí. Agora, né, que eles vão, né, começar a se sentirem melhor e tal, eles nem sabem, eles falam, a maioria das vezes nós ajudamos, e os encarnados nem sabem nada a respeito disso. Nem sabem que foram ajudados. É o nosso caso. Tem a ver com essa pergunta em 486 do Livro dos Espíritos. Eles se preocupam conosco demais. É a pergunta, tá? 486. E esse assunto aqui eu achei interessante, o último parágrafo, estamos chegando nele lá. Mas a gente lê tudo para a gente compreender, né? Vamos lá? Elisa? Eu bloqueio lá. Será que gravou lá? Desbloqueou. Não. O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força das circunstâncias que independem da sua vontade, tem sido vaso, certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião.
Pode continuar. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos... Olha só. Não, olha só, o André Luiz, como sempre, nossa, né? Como o concurso foi eficiente, né? Quer dizer, como se pergunta por quê? Por que ela sim e eu não? O André Luiz também não é mole, né? Desde aquele caso do Dimas, ele anda meio revoltado, né? No Obreiros da Vida Eterna. Né? E o Dimas teve todo, né, amparo ali no desencarno, ele não. Vai ali para aquele lugar ali, fica ali uns 8 anos ali naquele lugar para você dar uma melhorada, né? Agora, muito bem. Isso aqui, esse último, esse travessão, esse último parágrafo, que é o que tem a ver sobre essa questão nossa. E acreditar que os nossos amigos espirituais estão junto a nós, mesmo quando nós achamos que não está. E que a importância dessa palavra resignação. A resignação, ela é ativa. Não é ficar, ó céus, ó Deus, que crueldade. Não. Eu estou no problema, aceito ele, mas eu quero sair dele. Ela é ativa. Ela não é passiva. A resignação não é passiva. Tá? É simplesmente isso aí, não se rebelar, mas querer sair do problema. É um direito de cada um, de todos nós. Aliás, a inteligência está aí. É para isso. Os problemas vêm, nós vamos o quê? Solucioná-los. Vamos passar por eles. Para isso que eles existem. Tá? Nós crescermos. Adquirimos a experiência. Vamos ler esse travessãozinho aí agora, que já está dando a hora também, a gente para por aqui. Vamos lá, Elisa? Não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias. Mormente, quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no poder, no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Só um instantinho. Imensos exércitos de trabalhadores. Quando a gente pega a Bíblia lá no Velho Testamento, que fala, né, o exército do Senhor, é esse aí. Imensas legiões de trabalhadores. Né? A gente, quando sabe um pouco sobre o Dr. Bezerra, né? O Divaldo fala que ele tem uma equipe de médicos, que ele não pode também estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que fazem o trabalho junto a ele, por ele, em todos, que a equipe já está, não só na América, já está na Ásia, na África. Diz que é imensa essa equipe do Dr. Bezerra, imensa. Nós não temos nem ideia. Então, isso que está falando aqui, imensos exércitos de trabalhadores desencarnados que nos auxiliam. Agora, nós damos trabalho. Né? Além de dar trabalho, ainda somos rebeldes, que é o pior, né? O remédio amargo a gente não quer. Beleza? Vamos lá? Em vez disso, meu irmão, o homem de bem encontrará depois da morte do corpo novos mundos de trabalho esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Bom, encerramos a página e você, né, dá para repetir a pergunta e a resposta, Elisa, ou não? Senão eu até leio eu. Beleza? Espera aí. Ou não dá? Não, se não der, eu leio. Hein? Eu estou no iPad. Espera aí que eu tenho que voltar no livro dos Espíritos. Tá. 486. Lê a pergunta e a resposta de novo. Vamos fazer o casamento. Né? Fazer o casamento. Pergunta 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível,
e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Aflige-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, que nenhum benefício, então, tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Certo? Então, a pergunta é essa: interessa os espíritos mais do que nós imaginamos. Não tem a pergunta 459? Vamos pegar a resposta dela: mais do que supõe-se, né? De ordinário, eles não vos deixam em momento algum. Trocamos a resposta. Né? Então, é isso aí, gente. Né? Nós não acreditamos, mas eles, conforme fala aqui a página aqui do Missionário da Luz, há um exército imenso que a gente não tem nem ideia. E nós vamos vendo nesses livros espíritos, né? Que um chama o outro. Tem nesse Missionário da Luz mesmo, naquele caso Antônio, que é o início, quando o Emmanuel precisa, o Alexandre, eu confundo esses nomes aí, parecido, né, Alexandre e Emmanuel, quando o Alexandre precisa lá ajudar o Antônio, então o Antônio ele precisa de fluidos de quê? De um encarnado, aí vai procurar uma equipe que conhece um encarnado, que está acostumado com esse serviço de assistência, e vai lá e doa o fluido, né? Então, há muito trabalho no plano espiritual para nos ajudar. Muito, muito trabalho. Então, eles realmente estão junto de nós, né? Então, o tempo todo, nós não acreditamos, nós achamos que não, mas o tempo todo estão junto de nós. Conseguimos, hoje, fazer 3 perguntas, né? Brincadeira não, disse que ia cair uma tempestade, eu acho que é isso aí que vai acontecer. A tempestade vai cair por causa dessas 3 perguntas. Acho que muito tempo não conseguimos fazer isso. É uma ou duas. Viu, seu Roberto? Já estamos chegando perto do final do livro, tá vendo? Ótimo, eu estou todo feliz. Ainda vai dar para estudar o livro todo. Viu? Hoje foram 3. Tem um parágrafo né? interessante aqui no Miramês. Tem um parágrafo interessante aqui no Miramês. Confia e melhora. Confia e cura-te. Confia e alegra-te no que estás fazendo e vivendo. Aprende a comer bem, comendo certo. Vê como a natureza é pródiga em todas as qualidades para o equilíbrio do teu corpo físico. Acima de tudo, concentra-te no exercício do autoaprimoramento moral que, quanto ao resto, encontrarás mais facilidade para conquistar. Exatamente. Eu faço por ti que eu te ajudarei. Né? Eu faço por ti que eu te ajudarei. Então, a modificação tem que ser, para merecer, tem que ser realmente muito importante. Que esse faça por ti aí, seu Roberto, tem até a ver também com a prece. Quando a gente está pedindo mesmo, né, com sentimentos mesmo, nós estamos fazendo por quem? Por nós também, né? Sabemos que... Claro. É isso aí. Em todos os sentidos, né? Se faça por ti aí, né? E não é... Eu acho que uma interpretação que surgiu há um tempo atrás, se você tem um espírito que se afeiçoa a você e ele quer realmente evoluir, ele quer realmente progredir, e você pede com consciência numa transformação realmente importante, ele vai tentar te ajudar no sentido, porque ele quer se melhorar e vai tentar te ajudar para se melhorar. Também. Né? Ele pode ser até um espírito que está progredindo lentamente, mas ele quer progredir mais, e quer progredir mais ajudando, fazendo, acolhendo dentro dele aquela vontade de ajudar aquele que está precisando. Né? Agora, precisa que nós estejamos preparados para receber isso. Né? A maioria das vezes a gente não está bem preparado para isso, porque a gente só quer mais nada. Né? Eu quero, eu preciso, me ajuda. Sim, daí? É a prece, né? É a prece. Primeiro. Louvar, agradecer e pedir. Tem que primeiro louvar. Depois agradecer. Agradecer tudo aquilo que a gente tem recebido. E depois, então, pede para ver se a gente consegue merecer.
Pede um carro zero, não vem uma enxada, né, seu Roberto? Exatamente. A gente tem que agradecer a oportunidade de ter duas mãos para segurar uma enxada e não precisar segurar um volante de um carro, porque é a enxada que vai fazer ele progredir. Exatamente. Que vai fazer. É o objeto do instrumento de trabalho para progressão. Exatamente. Exatamente.